Nós sabemos que quem escreveu Tiago foi Tiago, né? Só que o problema é que são vários Tiagos. E, bem provavelmente, esse Tiago é o irmão de Judas, né? Que, na verdade, seriam os dois meio-irmãos de Jesus, né? Então, esse Tiago aqui seria meio-irmão de Jesus, ou seja, a mesma mãe e pai diferente, né? O pai de Tiago é José, o pai de Jesus é o Espírito Santo, né? Vamos dizer assim, é Deus, né? Deus. Então, agora, vou tomar uma água. Com relação à época, é difícil mencionar aqui, nisso aqui, né, o que muita gente acha que é um livro antigo, né? Antigo. Tem gente que acha que é até o primeiro livro do Novo Testamento, né? Que acham que é o livro mais antigo do Novo Testamento. Não sei se seria correto dizer isso ou não, mas sem dúvida alguma seria. Para mim não faz diferença. Eu não vou defender tese nenhuma aí de que foi antes ou depois de tal época. Isso aí deixa para quem quer esquentar a cabeça com isso aí, porque para mim não faz muita importância, vamos dizer assim, a época. O que vale é a ocasião, né? Vamos dizer assim, o fato que eu entendo que um problema muito debatido aqui no livro de Tiago é o problema econômico, né, meu modo de ver, né? Um problema, eu acho que é o livro do Novo Testamento que mais fala de dinheiro, né? Inclusive, proporcionalmente falando, seria sem dúvida alguma, porque é um livro pequeno, né? É um livro de somente ele tem só 5 capítulos, né? Atos fala também bastante sobre isso, mas Atos já tem 28 capítulos. Mas, independente disso, é um livro, a meu modo de ver, é um livro que mexe com um assunto muito interessante, mas muito importante. Bem, se for, a meu modo de ver, mexe muito com dinheiro, né? E você sabe que dinheiro é um problema sério. Eu acho que não é tanto agora como era antes o problema, porque é o problema de o que acontece é o seguinte: na igreja, assim como fora da igreja, existem diferenças entre as pessoas, né? Diferenças intelectuais, diferenças de sociais, diferenças econômicas, diferenças raciais, e assim por diante, né? E isso, então, cria um grande problema em todo lugar, na igreja, fora da igreja, certo? Olha o problema que está acontecendo aqui nos Estados Unidos agora, esse problema de demonstração racial, né? E tem dois partidos aqui nos Estados Unidos, principalmente dois. Peraí. Dois partidos políticos muito grandes aqui
que é o Partido Republicano e o Partido Democrático, né? O Democrata, né? E, geralmente, não é só dois partidos, tem muita diferença entre aqueles que são de um partido e de outro partido, né? Então, mas no mundo inteiro há muita diferença, mas o problema não é a diferença. O problema é o problema que a diferença gera. Por exemplo, hoje, essas demonstrações que estão ocorrendo aqui é por causa de diferença. Até mesmo, vamos dizer assim, de cor, né? Então, existem... Não tem problema. Inclusive, até mesmo em casamento, existe um problema. Não há dúvida que a mulher e o homem são diferentes. Mas, por outro lado, essa diferença gera problema, né? Geralmente. Geralmente gera problema. Um quer que o outro age da maneira dele, a outra quer que o outro age assim. Então, essa diferença é um problema grave, o problema gerado pela diferença. A meu modo de ver no livro de Tiago, existia uma diferença entre os que têm mais, os que tinham mais e os que tinham menos. Ou os que têm mais e os que têm menos. Os mais ricos e os mais pobres, vamos dizer assim. Certo? Então, não há dúvida. Se você não tiver um entendimento, isso aí vai causar conflito. O rico acha que o pobre quer só chupar, quer só se aproveitar, e o pobre pode achar que o rico não liga para ele. Eu devia ajudar. Eu estou com conta aqui, não tem dinheiro para pagar o leite das crianças, para pagar. Eu tenho uma consulta médica, eu não posso comprar uma receita médica, eu não posso comprar, e o irmão lá tem dinheiro, por que ele não compra, e assim por diante. Então, a meu modo de ver, pode existir esse problema na igreja. E, às vezes, se você, às vezes, ajuda o irmão, aquele que foi ajudado, não fez nada mais que obrigação. Então, é como se fosse assim, existe um conflito, a meu modo de ver. Estou tentando lançar uma base aqui, histórica, ok? Um contexto histórico aqui para poder entender o livro. Então, a meu modo de ver, é esse problema. Agora, não é uma... Até mesmo no caso de... Você sabe que o livro de Efésios, de bendito Deus e Pai de nossos Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, é porque existia um conflito, vamos dizer assim, ou até mesmo um preconceito de inferioridade e um preconceito de superioridade, tendo a ver com religião. Tendo a ver com religião. Sempre existiu o problema. Você sabe que Caim matou Abel por causa de conflito de religião, né? Então, na verdade, a meu modo de ver, o livro de Tiago, ele vai dar uma solução. A meu modo de ver, ele vai dar uma solução. A meu modo de ver, é uma solução para todos os problemas. Tendo a ver com esse preconceito, tendo a ver com essa diferença, tendo a ver com um querer que o outro faça assim e o outro querer que o outro... Entendeu? A meu modo de ver. Então, porque, na verdade, só para você ter uma ideia, no cristianismo, o Espírito Santo é o mesmo para todo mundo. O reino é o mesmo para todo mundo. As bênçãos são as mesmas para todo mundo. Deus é o Pai de todos. Jesus é a cabeça de todos os membros da igreja. E assim, adiante, assim. Então, por que haveria
Por que que haveria? É como se fosse assim, por que que eu vou querer de você aquilo que eu poderia ter de Cristo? Entendeu? Então, na verdade, aí que está a solução, a meu modo de ver, de tudo, o problema. Então, vamos lá. No capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Novamente, quem são as 12 tribos também é problema de várias interpretações, mas provavelmente eram cristãos judeus espalhados. E se é que eles são espalhados, novamente pode ser que eles estivessem olhando, talvez, as riquezas dos gentios. Ok? Que nós sabemos, por exemplo, que quando o livro foi escrito, só para você ter uma ideia, os judeus, Israel era dominado pelos romanos. Qual era a nação mais rica na época? O Império Romano. E os judeus eram dominados pelo Império Romano. Então, pode ser que até mesmo os cristãos aí estivessem, né, vamos dizer assim, devido a uma maturidade, estivesse até mesmo olhando, talvez, né, a situação econômica dos romanos. Mas, a meu modo de ver, é um problema na igreja. Tiago está, a meu modo de ver, Tiago está se dirigindo a irmãos. Irmãos que têm mais, irmãos que têm menos. Ok? A meu modo de ver. Mesmo embora a atitude, né, pode também se aplicar com relação àqueles que não são cristãos, né? Por exemplo, os irmãos podem estar olhando os de fora, certo? Achando que, olha lá, eles não são nem cristãos e estão sendo mais abençoados que a gente, entendeu? Pode ser que exista esse problema também, né? Eu lembro uma irmã dizendo, olha fulana, não presta para nada, e olha como que ela tem uma vida boa, certo? E nós sabemos que a gente olha os não cristãos aí abastados, né? Pô, mas como é que pode? O camarada não é nem cristão e tem tanta coisa, e o cristão tem tão pouco. Então, é possível que a atitude, isso aí possa afetar a atitude, e a solução está no livro. Meus irmãos, versículo 2. Tende por motivo de toda alegria o passades por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Eu acho que aqui está a direção do livro, né? Nós temos várias provações. Eu entendo né, que essas provações não são unicamente visando, vamos dizer assim, dinheiro, ou pobreza, ou sofrimento. Eu acho que eu entendo que toda a fé é uma provação, porque nota aí no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé. Então, a meu modo de ver, toda a fé é uma provação. Eu já expliquei isso, mas vamos ver se eu explico de novo aqui, ver se
talvez vocês já saibam, já entenderam isso. Olha só, fé não é a certeza, nunca eu lembro, sempre eu erro ali, certeza de coisas que... Deixa eu ver aqui. Eu nunca lembro, a certeza de coisas que... dos fatos que se esperam, a convicção daquilo que você não vê. Eu sei que ou é um ou é o outro, mas deixa eu ver lá. É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que você não vê, que se não vê. Então, olha só, certeza daquilo que você espera. Se você espera, você não recebeu ainda. Você está esperando. Você tem certeza que vai receber? E a convicção de fatos que se não vem, olha, se você não viu, o fato não está aí, você não viu. Então, a meu modo de ver, fé é uma provação. Porque você vai acreditar naquilo que você não está vendo e que você gostaria de receber, então você vai agir naquela fé para receber. Então, é uma provação. É uma provação. Certo? Por quê? Você passa por uma prova. Quando você faz uma prova, toda vez que você faz uma prova, você não sabe se passou ou não passou, certo? Você não sabe se foi aprovado ou reprovado. É ou não é? Quando eu era jovem, né? Isso aí antes da maioria de vocês nascer aí, quando eu tinha aí uns... Eu acho que... Deixa eu ver. Eu acho que eu tinha uns... Sei lá, uns 12 anos, 13 anos, acho que 14 anos. Acho que nenhum de vocês tinha nascido, nem o Afonso. Não, deixa eu ver, o Afonso... acho que talvez nem o Afonso. Na minha época, que eu cursei o que a gente cursa 4 anos, que cursava 4 anos do primário, você tinha que fazer uma prova para entrar no que chamava de ginásio, que era a quinta série. A quinta série. Para entrar na quinta série, você tem que passar por uma prova. Se você fosse aprovado, você entrava. Se fosse reprovado, você esperava o ano que vem para tentar fazer de novo. Porque você não podia. Aí, mas era prova de admissão. Prova de admissão, tem que fazer a quarta? A Maria disse que tem que fazer a quarta série de novo. Quarta série. Era prova de admissão ao ginásio, a quinta série, chamava de ginásio. Então, tinha o grupo escolar, o ginásio, e aí tinha depois 3 escolhas: o normal, o clássico e o científico. Mas aí não precisava fazer exame, não, para passar do ginásio para um desses 3. Mas para sair do grupo, do primário, para entrar no ginásio, tinha que fazer uma prova. Eu lembro que eu fiz a prova, e aí, rapaz, todo mundo na expectativa. Tinha que ir lá, olhar na porta, ver se seu nome estava lá, né? Aí eu fui lá ver, meu nome estava lá. Uma alegria, né? Porque eu acho que centenas, talvez até centenas fizeram a prova e não é todo mundo que entrou, né? Não é todo mundo que entrou. Bem, então, na verdade, a meu modo de ver, toda fé é uma prova. Por exemplo, aquele que semeia em abundância, colhe em abundância. Ok? E aí? Será que primeiro você vai ter que acreditar nisso aí? Ter o conhecimento e acreditar nisso aí.
Aí você fica debatendo, mas será que é mesmo? Será que não é? Será que se eu semear abundância, eu vou colher abundância? Então você fica naquela dúvida. Agora, no momento em que você semeia em abundância, aí entrou a fé, que é a certeza de fato que se espera, a convicção daquilo que você não vê. Você entrou nisso sabendo que ia receber. Se você entrou sabendo, crendo que vai receber, você passou pela prova. Você foi aprovado porque você vai receber. Porque, no caso de Deus, Deus nunca falha, você sempre passa pela prova. Se você passar na prova, você sempre vai receber, vai ser aprovado. Mas, meu amigo, isso é uma prova. Será que eu vou ser mesmo? Será que eu vou receber mesmo? Será que eu não vou? E assim por diante, né? Assim por diante. Até mesmo no batismo. Batismo é para remissão de pecados. Mas e se você não acredita, você não vai passar pela prova. Mas se você acredita e não é batizado, você não passa pela prova. E tem gente que se batiza por batizar, não acreditando que tem mesmo prova, não passou pela prova do batismo, então não teve remissão de pecado. Então, na verdade, a meu modo de ver, toda fé é uma prova. É provação da fé, mas você não vai passar por uma fé só. O cristianismo é cheio de provas. Cheio de provas. Cheio de provas. O batismo é uma prova. Você passa por aquela prova. Você vai na reunião da igreja para edificar, é uma prova. Para ser edificado, é uma prova. Está cheio de prova. Você estuda para aprender, para amar mais. Tudo é uma prova. Agora, se a aprovação da fé, uma vez confirmada, por quem que ela é confirmada? Diz aí, sabendo que a aprovação da fé é uma vez confirmada, quem é que vai confirmar a aprovação da fé? Nós. Você precisa de confirmar que, de fato, você está sendo aprovado na aprovação da fé. Quem aprova é Deus. Mas você precisa de confirmar que você está sendo aprovado. Faz sentido, não? Se você confirmou que você está sendo aprovado, o que você vai fazer? Você vai querer fazer mais. Ou seja, você vai querer fazer mais. Ou seja, perseverar. Ué, espera aí. Vamos na lógica, né? Vamos na lógica. Se eu estou no reino de Deus, seguindo os ensinos de Jesus, cada ensino é uma aprovação da fé, e cada vez que eu passo por uma aprovação, eu sou aprovado, e as provações são imensas, são inúmeras, a meu modo de ver, todo ensino de Jesus tem uma aprovação, todo ensino tem uma aprovação, tem uma aprovação e uma aprovação. Então, eu vou perseverar. Mas lembre-se que você está perseverando na aprovação da fé, porque a fé é a certeza a certeza de fatos que se esperam, a convicção daquilo que você não vê.
Mas espera aí. Na aprovação, você vai... Vamos lá, deixa eu lá de novo. Lá. Na aprovação, capítulo 11 de Hebreus, né? Capítulo 1. Na aprovação, você vai receber o que você espera. E na aprovação, você vai ver aquilo que você não via. Ok? Vamos lá em Hebreus capítulo 11 de novo, versículo 1. Então, você vai passar pela aprovação da fé. Se você passou pela aprovação da fé, você vai ser aprovado por Deus. Sim. Isso quer dizer que você vai receber o que você esperava e você vai ver aquilo que você não via. Uma hora ou outra, você vai receber o que você espera, a coisa que você esperava, e você vai ver aquilo que você não via, uma hora ou outra. Mas se você confirmar isso, você vai querer passar por uma aprovação após outra aprovação. Você vai passar pelas provações da fé. Você vai ser perseverante nas provações da fé. Passa por uma, passa por outra. Vai passando pelas provações. Mas isso quer dizer o seguinte, olha só. Isso quer dizer que você vai acumular coisas que você espera, que você esperava, no capítulo 11. E você vai ver coisas que você não via. Você vai acumular, ver e vai acumular, receber. Ou não? Pelas provações da fé. Faz sentido? Estão entendendo, não? Consequentemente, você vai ser o quê? Hã? Consequentemente, você vai ser o quê? De acordo com o livro? Perfeito e íntegro e nada deficiente. Perfeito e íntegro e nada deficiente. Faz sentido, não? Perfeito e íntegro e nada deficiente. Agora eu pergunto, quem são os cristãos mais abençoados? Os que passam pela aprovação da Os fé. que mais passam pelas provações da fé. Muito bem, Céu. Os que mais passam pelas provações da fé. Ou seja, quem são os cristãos mais abençoados? Os mais fiéis. Os mais fiéis. Quem é o fiel? Quem é o fiel? É aquele que passa por essas provações aqui. Aquele que passa pela provação da fé. Ou que passa pelas provações da fé. Quer dizer, quanto mais passa por mais provações, mais fiel. Faz sentido, não? Muito bem. Agora, e você vai ver como é que isso se aplica, inclusive, a dinheiro, certo? Inclusive a dinheiro, porque as provações da fé são de várias provações, de vários tipos, inclusive tem a ver com dinheiro. Como eu falei, aquele que semeia em abundância, colhe em abundância,
o contexto lá em 2 Coríntios, capítulo 9, é os bens materiais que você está usando para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Então, tem ali uma aprovação relativa a isso, né? Mas também não é só dinheiro. As provações da fé englobam toda a vida da pessoa. Casamento, dinheiro, orações, com certeza orações. Meu amigo, oração eu acho que é uma grande provação da fé é orar, né? Orar. Muito bem. Agora, tem um versículo do 5 a 8 que fala o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, uai, que sabedoria é essa? A meu modo de ver, é para entender o que nós acabamos de falar aí, do versículo 2 a 4. Tem muita gente que não entende isso. Basta dizer que nós estamos conversando isso aí há praticamente 50 minutos, né? 40 minutos. Tem muita gente que não entende isso, né? Esse processo aí. Então, se alguém não entende, peça sabedoria a Deus. Para que Deus, a meu modo de ver, para que Deus dê o entendimento, né? Ou talvez até mesmo por passar em cada uma das provações da fé. Eu não sei se você, por exemplo, o cristão já passou por uma provação da fé, que é o batismo, né? Ou não? Batismo, né? E tem provação da fé no batismo. Vários, né? A aprovação da fé ali. Tem várias provações. Inclusive, tem aprovação, por exemplo, da remissão dos pecados, né? De entrar no reino, de receber o Espírito Santo e assim por diante. Ok. Então, assumindo que o cristão entendeu isso e passou por essa provação da fé, morrendo e nascendo de novo, assume-se que ele acreditou no processo da aprovação da fé. Mas então ele estaria caminhando rumo a ser perfeito, íntegro e nada deficiente? O que não é sempre o caso. Mas espera aí. O pecador foi batizado, passou pela aprovação daquela fé. E depois ele para de passar pelas provações da fé, até mesmo abandonando o cristianismo. Será que ele não entendeu que o mesmo processo ocorreria com relação às outras fés, vamos dizer assim, às outras provações? Então, ele não entendeu muito bem o processo. Ele não entendeu muito bem o processo, certo? Que seria, se tivesse entendido, ele continuaria no processo, com relação às outras provações da fé. Faz sentido, não? Sim. Muito bem. Então, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe há concedida a sabedoria. Pensa, porém, com fé. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida, se ele duvida,
Ele já não está passando pela aprovação da fé na oração. Faz sentido? Não. Não está passando pela fé, pela aprovação da fé na oração. Porque já duvidou. Então, aí ele não vai receber. Não vai receber o quê? O que ele não vai receber? Sabedoria. Hã? Nesse caso aqui, é a sabedoria, né? Nesse caso aqui, a sabedoria. Não vai receber a sabedoria. Então, peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante. Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supondo esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Agora, é possível também que essa sabedoria tenha a ver com uma provação da fé específica. Ok? Com uma aprovação da fé específica. Por exemplo, o que semeia abundância, colhe em abundância. Existe aí uma aprovação da fé. Mas, a meu modo de ver, é claro, eu entendo que a aprovação da fé requer conhecimento. Ok? Senão você vai ter fé no vento. Aí não. Você vai ter fé naquilo que você espera e naquilo que você não está vendo, que foi dito para você no conhecimento no qual você está tendo fé. Faz sentido, não? Sim. Muito bem. Agora, pode ser que numa fé específica está faltando sabedoria para entender. Aí o cristão deve pedir sabedoria naquela fé específica. Para que ele, então, possa receber, porque se ele pedir sem fé, com fé, quer dizer, dentro do conhecimento daquela fé. Por exemplo, aquele que semeia abundância, colhe em abundância. Então, eu vou semear abundância, eu quero um carro zero Mercedes-Benz. Vou pedir. Não, mas espera aí. O conhecimento que tem a ver com aquela fé, vai lá ver o conhecimento, não tem promessa de Mercedes-Benz zero lá na frente, não. Então, você pode esperar até o fim do mundo que você não vai receber essa coisa e você nunca vai ver esse carro como resultado da sua fé, porque não estava embutido isso no conhecimento. Faz sentido, não? Em outras palavras, é preciso que a gente tenha um bom conhecimento tendo a ver com a fé que a gente vai ter. Agora, se falta sabedoria para entender isso aí, o conhecimento ali, o que é que está embutido no conhecimento e como alcançar, devemos pedir sabedoria a Deus. Para que ele possa entender. Por exemplo, aquele que semeia abundância, colhe em abundância. Meu amigo, se você for estudar isso aí, estudar por que semear, o que estava acontecendo, as passagens tendo a ver com isso, lá, os resultados lá que Paulo menciona em 2 Coríntios capítulo 9, e também tendo a ver com 2 Coríntios capítulo 8. Se você estudar, até mesmo lá atrás, lá na lei de Moisés, a ideia de contribuir, meu amigo,
não é só ter fé. Eu vou contribuir em abundância para colher em abundância. Mas você vai colher o quê? Não diz ali que algo que você espera, algo que você vai ver, que você não viu, vai ver. Mas o que é? Tem que estar embutido no conhecimento. Senão você fica frustrado. Eu contribuí em abundância, não recebi nada. Não estou vendo. Mas peraí, vai lá ver. Vai lá ver o que está no conhecimento lá e vai lá ver o que é que aquela fé promete para você não ficar decepcionado esperando um carro quando não tinha nada de carro mencionado no conhecimento. E mesmo essa colheita é no tempo de Deus, né? E não no nosso tempo. Por quê? E mesmo assim, essa colheita, esse colher em abundância, é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Sim, exatamente. Isso aí tem a ver com a confirmação. Sim. Você tem que... Tem muita gente que não tem a fé confirmada por causa do que você falou. Não estou vendo nada ainda, mas peraí. Deus não prometeu? Sim. Deus não vai cumprir? Sim. Então, qual o problema? Então, a fé está confirmada. Mas se você não acredita, porque você não recebeu ainda, então você não está acreditando na promessa de Deus. Você está achando que Deus não é fiel, que Deus não cumpre o que ele promete. O que não é verdade, Deus é fiel. Ele sempre cumpre. Faz sentido, não? Então, daí a necessidade de conhecimento, né? Necessidade de a gente estudar, uma necessidade da gente... que é o que vocês estão fazendo agora. Nós estamos fazendo, né? Todos nós aqui, vocês e mais eu, né? Nós estamos fazendo isso. Nós estamos aí meditando, tentando entender para que a gente possa saber como passar pelas provações da fé. E, às vezes, como falei, às vezes, por exemplo, me faz pensar, não sei se essa ideia, se essa ilustração é boa ou não, Jonas, né? Quando Jonas não queria ir lá para Nínive, e acabou indo meio na marra, né? Meio forçado, vamos dizer assim. E ele é interessante porque se ele foi lá pregar o evangelho, e no livro a gente nota que a ideia era a ideia de arrependimento dos ninivitas, né? Mas o que é que ele esperava? Ele queria fogo do céu em cima do povo lá, entendeu? Então, na verdade, ele não estava passando pela provação da fé, porque não ia ser confirmado. Naturalmente, Deus explicou para ele que, né, que foi confirmado aquilo que Deus tinha em mente, mesmo igual não é aquilo que ele esperava. Então, finalmente, ele acabou sendo confirmado por ele pelo resultado que tem a ver com a misericórdia, etc. etc. Então, mas quando é preciso ter conhecimento. Eu acho que ele estava... Eu entendo que Jonas não estava com a mente aberta, tendo a ver com a aprovação da fé, de ir pregar aos ninivitas. A pregação da fé, a pregação que Deus tinha, é o arrependimento deles. É para eles pararem de fazer aquelas obras malignas que eles faziam. Entendeu? Então, ele não estava na aprovação da fé, não. Basta dizer que ele foi forçado, né, entre aspas. Aí lá. Ele foi meio forçado, né? Faz sentido, não? Sim. Hélio, Oi. posso fazer uma pergunta? Eu estava vendo aqui várias coisas que nós, antes de chegar aqui, em falar ao pedir
no pedir, a orar, nós falamos de fé, falamos aqui também de perfeitos, íntegros, nada deficiente. Você não acha que, eu estava aqui pensando, você não acha que um cristão, que ele faz uma oração no sentido de Deus desenvolver tudo isso na vida dele, ele não é mais, assim, abençoado e ele não vai ser mais abençoado do que uma oração voltada para as coisas materiais? O que você acha? Porque tudo bem que o que podemos pedir, ó Deus me abençoe, né? E você deu um exemplo aí de carro. Mas se um cristão ora no sentido dele passar, Deus dá condições para que ele passe pelas provações, para que Deus aumente a sua fé, a sua perseverança. Esse cristão, ele não vai ser abençoado, mais abençoado do que ficar pedindo bens materiais? O que você acha? Não, fala esse finalzinho de novo, não vai ser abençoado o quê? Ele não vai ser abençoado, ou a bênção dele não é melhor do que ele ficar, o resultado não é melhor do que ele ficar pedindo bens materiais? Porque eu tenho enxergado, eu penso que a vida no cristianismo ela é algo muito espiritual. É claro que tem benção material, sim, porque lá em Efésios, você falou em Efésios também, nós somos abençoados na região celestial, mas também abençoados aqui nesse mundo. Mas se ele ora, a oração dele aqui, no que nós estamos estudando, ela for para que Deus abençoe nisso que nós vimos antes de chegar na oração, ele não vai ser mais bem sucedido? Você entendeu Olha, a pergunta? novamente, eu acho que tem um ponto muito difícil aqui de entender, que eu acho que deve ser assim. Olha só, a provação da fé, a meu modo de ver, tem tudo a ver com o conhecimento atrás daquela fé. Novamente, a fé, você vai ter fé, vamos dizer, um ensino de Jesus, qualquer um ensino de Jesus, vamos dizer assim, amar o inimigo que resultaria em brasa de fogo na cabeça dele. Você sabe o que quer dizer isso? A brasa de fogo é a consciência pesada na cabeça do inimigo quando ele vai pensar em fazer mal para você, que você fez bem para ele. Ok? Muito bem. Se você vai fazer o bem ao inimigo, o que eu estou dizendo é o seguinte: seria bom entender por que é que você vai fazer bem ao inimigo. Dar de comida se tiver fome, dar de beber se tiver sede, assim por diante. Mas entender por que é que você faria isso. Tem que haver é como se fosse um estudo dos ensinos tendo a ver com isso. Aí você ama o inimigo, entendeu? E aí você já fica tranquilo, porque o fato de que ele vai desenvolver brasas vivas na cabeça vem da parte de Deus. A aprovação é da parte de Deus. Quando é que isso vai ser voltado para você? É na época perfeita de Deus. Deus sabe quando. Mas o ponto é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou dizendo. Você ama o inimigo. Você ama alguém, vai. Você faz o bem para alguém. Na igreja. Faz bem para alguém. Ok. Você devia entender o que está por trás no ensino desse bem que você fez. O conhecimento tem a ver com esse bem. Você tem que entender, porque depois você faz o bem, e aí vem a aprovação, mas para você não ficar decepcionado, ou até mesmo abismado,
você precisa de entender o que é que estava embutido no conhecimento no qual você teve fé. Vou dar um exemplo. Você faz o bem a uma pessoa. Faz o bem. Faz o bem. E você sabe que quando você faz o bem, você está, né, tá ajudando porque Deus pediu, aí tem um monte de coisa atrás disso. Aí você faz o bem à pessoa e a pessoa vira seu inimigo. Ok? A pessoa, por uma razão ou outra, a pessoa se vira contra você. Ok? Agora, o que é preciso entender é o seguinte, que quem é que vai dar a aprovação da fé é Deus. Não é aquele a quem você ajudou. É Deus. E a aprovação de Deus vai vir no tempo de Deus, como eu acho que o Doni mencionou, né? No tempo de Deus. Mesmo embora aquela pessoa se virou contra você, e você vai falar, mas espera aí, então não adianta nada fazer o bem, a pessoa se virou contra mim, eu fiz o bem a ela, então você não entendeu, eu digo você, essa pessoa não entendeu o conhecimento por trás de você fazer o bem. Por que é que você fez o bem? Se você entender, você vai verificar, inclusive, que aquela pessoa não tem nenhum lugar que diz que aquela pessoa vai, na verdade, ser grata a você. Não tem nenhum lugar. Mas Deus vai te abençoar. Agora, como é que Deus vai abençoar? Aí está embutido no conhecimento. Ou Deus vai abençoar, talvez dando mais condições, assim por diante. Mas está tudo no conhecimento. Mas essa ideia de que você faz o bem e espera gratitude, essa pessoa, a menos que você mostre para mim, eu não estou lembrando nenhuma passagem que diz isso. Aí a pessoa faz o bem e a pessoa, o outro, o que recebeu o bem, se torna contra você, mas que é isso? Mas Deus não falou para mim fazer o bem e aquela pessoa é ingrata, então não vale a pena fazer o bem. Não, peraí. Então você não entendeu muito bem o que é que o conhecimento que tem a ver com você fazer o bem. Não há nenhum lugar que diz que aquela pessoa vai ser grata a você. É Deus quem vai aprovar você e não aquela pessoa. Não sei se fez sentido. Não. Agora, ainda no que você falou, e o que o Doni falou, o tempo de Deus. Você ajuda aqui, ajuda ali, faz isso, faz aquilo, tudo baseado na fé. E tem as promessas de Deus na fé, ou seja, no conhecimento. Quando é que vem a bênção ou a aprovação, aí é no tempo de Deus. De repente, começa a coisa a sair bem para você, dá isso certo, daquilo certo, daquilo certo. Opa, mas espera aí. É o resultado de que, naquela época, Deus está mostrando a aprovação. Então, como você falou, às vezes uma pessoa recebe uma bênção material lá adiante e ela pode ficar até meio assim abismada, mas o que é que eu fiz, né? Bem, se ela tivesse conhecimento quando ela foi fiel lá atrás, ela verificaria, né, que, de fato, Deus vai abençoar uma hora ou outra. Por exemplo, aquele que semeia abundância, colhe abundância. Quando é que eu vou colher abundância? Hoje, amanhã, na época que eu contribuí, que eu semei abundância, daqui 10 anos, qual é o tipo da colheita? É somente material? Tem também outro tipo de colheita além da material? E tudo isso seria bom para a pessoa saber antes dela semear em abundância, para não ficar nem assustada e nem decepcionada com os resultados. Não sei se fez sentido aí para alguém, não? Meio complicado, né? Alguém quer falar em outras palavras aí?
Não deu para ouvir, Enio, você falou. Fez sentido o que eu falei? Se alguém entendeu, pode querer explicar em outras palavras diferentes. O Afonso vai explicar para nós, olha ele correndo lá. Estou perseverando para entender. Mas o que dá para perceber, Enio, que é isso, é que o conhecimento é tudo para que a gente consiga entender esse processo de provação da fé, né? Porque se você não tiver o conhecimento, você não consegue entender o processo. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Eu entendo que o conhecimento... Você vai lá em Efésios, por exemplo, quando Paulo disse lá no capítulo 4, andai de modo digno da vocação a que fosse chamado, eu creio que ele antes dele chegar na prática, teve 3 capítulos de explicações. Sim. Entendeu? Sim. O Paulo aqui, Tiago aqui, vai falar, no mínimo, no mínimo 2 capítulos tentando explicar tudo isso antes de chegar numa parte mais prática. É preciso ter um entendimento. Por isso que é importante estudar, mas, novamente, olha, um benefício que eu vejo dessa pandemia é a possibilidade de ensino e de aprendizado. As pessoas, já que não podem se reunir presencialmente, não podem ir a estudo bíblico, aí o brasileiro, o mundo inteiro, ao meu modo de ver, principalmente, né, o mundo inteiro, mas eu conheço mais a situação aí no Brasil. O Brasil acordou com relação a essa tecnologia para aprender online. E estão fazendo uso disso. Tem gente reclamando de panelinhas, né? mas teve um bom resultado, porque, olha, tem gente estudando com a gente, por exemplo, não só comigo, tem gente, outros ensinando aí, outros estudos, assim por diante. Mas com relação a mim, tem gente estudando comigo 3, 4 vezes por semana, e tem outros ensinos. Não estou dizendo que é para estudar só comigo, não há nem hipótese alguma isso, mas tem, né, muitos ensinos aí. Tem gente estudando todo dia, mais de uma vez até. Mais de uma vez até. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, já é a 3ª vez que eu estou ensinando. Certo? Ok. Quando é que ocorreu isso no Brasil, de eu ficar ensinando 3 vezes ao dia, praticamente meses, e tem pessoas de várias partes do Brasil, aqui agora não, aí é só vocês, bauruense, mais o Afonso e a Edivânia. Mas outros estudos aí, por exemplo, teve gente, eu dei um estudo agora há pouco aí que tinha mais gente no estudo de uma congregação aí, que teve gente de várias partes, até do Brasil, até gente que praticamente nunca participou do meu estudo. Tem gente ali que eu nunca nem vi. Mas o que eu digo é o seguinte, tem muita gente aproveitando para aprender, né? Agora, o ponto não é só aprender. E o ponto não é somente a fé. O ponto é a provação. Aprovação. Provação. Para ter aprovação. Provar para ser aprovado. Porque
provação depende da ação da fé naquele conhecimento. Você acreditou num conhecimento, ok. Até aí, 0 à esquerda. Você aprendeu, 0 à esquerda. Você teve fé no que você aprendeu, 0 à esquerda. Só vai valer alguma coisa se você agir naquela fé. Aí você vai passar pela aprovação da fé e vai ser aprovado. Por exemplo, não adianta nada você estar morrendo de sede e chegar perto de um poço d'água e você não sabe que tem água ali, sabe que se você buscasse a água, você saciaria a sua sede, mas você não faz isso. Então, tem o conhecimento, tem a fé, mas não teve ação, você vai morrer de sede. Ali na beira do poço. Então, Enio, o cristão necessariamente precisa entender a prova da fé dele, não é isso? Sim. Sim. Precisa entender a prova da fé dele, sim. Na sua ótica, você que conhece várias pessoas, muitas vezes irmãos antigos, ele não entende aquela aprovação, não sei se é uma coisa muito forte para ele, para a situação, às vezes trata-se de família. É meio difícil você entender a prova da sua fé. É ou não é? Não sei se eu entendi bem o que você quis dizer, mas um problema com o cristão antigo é que ele, geralmente falando, uma grande parte não progrediu na fé, não progrediu na aprovação da fé. E, consequentemente, eles ficaram bitolados. Falta de sabedoria, no caso. Falta de sabedoria, no caso. Falta de sabedoria, no caso. Tem muitos pregadores que ficaram bitolados. Eles estão fazendo a mesma coisa, tempo, mas eles pararam de crescer, de entender, de melhorar a pregação, o ensino e assim por diante. E eu aprendi assim, vou ficar assim. Ah, mas o cristianismo é uma... Alguém falou hoje no nosso estudo aqui que nós tivemos, num deles, de Apocalipse, que está no YouTube, né? Está no YouTube. Então, cinco palestrantes, né? Do Apocalipse no YouTube. Foi o Enio Júnior, eu, nessa sequência. O Enio Júnior, eu, o Alan Dutton, o Howard Norton e o Marco Aurélio do Rio, né? E o anfitrião foi o Fábio, lá do Rio. Mas o Howard falou que a corrida cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Você sabe que uma corrida de 100 metros, você dá tudo que você tem ali, em 100 metros você acabou, né? Acabou o gás. Agora, a maratona, você vai correr. Então, na verdade, mas se você está correndo, você está, vamos dizer assim, progredindo, aprendendo mais, entendendo mais. Mas tem pregador que você dá um estudo, ele não aparece. De jeito nenhum. Não vai em estudo nenhum. Certo? Por exemplo, você vê aqui, nós tivemos 5 aí falando sobre Apocalipse. Meu amigo, isso aí abre a mente de todos os 5. Né? Todos os 5. Então, na verdade, é preciso essa progressão na fé, ou seja, progressão da aprovação
que resulta na progressão, na aprovação. Certo? Primeiro a prova, depois a aprovação. Muito bem. Nós vamos parar por aqui, porque... Deixa eu ver onde é que nós estamos. Nós estamos no... Vamos parar aqui, porque agora começa um novo ponto e já está na hora de terminar. Já. Então, nós paramos no versículo 8, né?